Meus amados, o fim está próximo. O fim está próximo para a humanidade. Quero passar para você aqui um assunto que você vai entender, vai compreender diante dos fatos, relatos, mensagens e noticiários que estão noticiando nesse momento que estamos hoje aqui, nesse sábado, dia 23 de maio de 2026. Para a Igreja, o Corpo de Cristo, a Igreja dos Evangélicos, Corpo de Cristo, o seu tempo chegou no seu final. Chegou. O que era uma profecia que todos esperávamos para mais tempo, para o futuro, para quem foi do passado, do século passado, ele creu no Senhor Jesus Cristo há 30, 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás. Ele creu no Senhor Jesus Cristo e a promessa desta ida para os céus, dessa ida para a sua ida para a glória eterna com Deus eterno e da vinda do Senhor Jesus Cristo, buscar a sua igreja nas nuvens, onde o apóstolo Paulo fala, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalonicenses, e falou para todas as igrejas da sua época, no primeiro século da era cristã. Então, esta profecia hoje está vindo ao seu cumprimento. E junto com esta profecia também tem outra profecia vindo também ao seu cumprimento, que é a profecia do profeta Ezequiel, capítulo 38, 39, onde haverá uma batalha de Gog, nessa profecia, por nome Gog, da terra de Magog, lá no norte, que faz alinhamento de Israel para o norte. Então, que seria, tudo indica, pelos estudiosos, teólogos, historiadores, profetas, que será então a Rússia do tempo presente, com seu líder Vladimir Putin e com seus aliados que estão apostos já em volta de Israel, em volta de Jerusalém, e começa então a tomar corpo esta batalha que vai haver também logo logo, segundo a profecia do profeta Ezequiel 38, 39, nesses dois capítulos maravilhosos. E também o levante, após esses dois eventos acontecendo, também o levante esperado também pela nova ordem mundial, pelos Illuminatis, pela NASA, pelos os planetários, a vinda do anticristo a este mundo aqui. Então vamos trabalhar um pouquinho essa ideia nesse momento, e quero passar para você essas verdades bíblicas, mas ao mesmo tempo alertar você para você tomar a peito o que estou dizendo para você. O que vem vai acontecer. O que estou dizendo para você vai se cumprir, e Deus tem pressa em fazer cumprir essas profecias. Então você que está ainda em cima do muro a respeito de aceitar ou não aceitar o Senhor Jesus Cristo, toma peito, aceite o Senhor Jesus Cristo, receba Ele em seu coração como seu único, suficiente Salvador de sua vida, para que você possa selar a sua vida e você ter vida eterna para você, e você garantir a glória eterna, o céu eterno, quando o Senhor Jesus em breve virá buscar a sua igreja neste mundo e encontrará com esta sua igreja nas nuvens, e depois estará para sempre na glória eterna. Eu sou José Maria, o pregador da cruz, o nosso canal Falando a Verdade para os Tempos dos Fins, e nosso e-mail é zecaopregador@gmail.com. Você é convidado, você está sendo convidado a você dar um like, ou visualizar, ou compartilhar
passar para frente esse nosso estudo. Vamos lá então. Meus amigos, é muito importante você estar atento. Você está vendo muitas coisas hoje que você não via há 30, 40, 50 anos. Quem nasceu nos anos 60, 50, 40, 30, 20 para trás, nós víamos um outro mundo, uma outra realidade. Nós víamos pessoas com comportamentos, uma sociedade muito mais calma, muito mais tranquila, onde os princípios e valores eram mais norteados, onde realmente as cidades do interior eram pequenas, eram cidades famílias, onde os princípios e valores de família eram muito bem lapidados, muito bem requisitados, respeitados e valorizados, onde o civismo pela sua cidade, seu estado, país, era muito também bem lapidado, muito bem visto, bem recebido pelaquela sociedade, onde a sociedade havia muito mais paz, havia muito mais amizade, havia muito mais companheirismo, havia muito mais confiança. Dizia nas antigas: vou comprar algo na venda do seu Pedro e vou pagar no fio de bigode. Vou fazer um empréstimo no banco mercantil e vai ser no fio de bigode. E assim por diante, porque sim, tomava peito aquilo que o homem falava no passado, porque havia homens sérios, mulheres sérias, havia uma sociedade séria, havia um sonho, havia compromisso, havia uma integridade, havia princípios, havia valores, havia tudo aquilo que uma sociedade precisava para ter paz e segurança no seu contorno, em sua vida básica de cada dia. Ali surgiram vários profissionais de vários segmentos da sociedade. Ali o Brasil foi formado, ali o Brasil foi estabelecido, ali o Brasil foi norteado, ali o Brasil foi totalmente estruturado, e o Brasil que é hoje, na sua essência de economia, poder, respeito e soberania e exemplo no mundo de um país, no âmbito de ser um país grande e de pessoas profissionais, responsáveis, porque isto foi plantado. Pois bem, parece que estou aqui contando uma história da carochinha. Acho que eu estou contando uma história sem o H, uma história com o E. Estou contando uma história para uma criança recém-nascida ou crianças pequenas, para que elas possam aguçar suas imaginações e seus sentimentos emocionais e formar nela uma pessoa, um caráter e assim por diante. Parece que foi um sonho, mas sim, esse tempo existiu, mas infelizmente hoje já não existe mais. Então, quando eu volto para a palavra de Deus, volto para o centro da palavra de Deus, eu mostro que você que é um religioso por tabela, ou não é um religioso, você é um curioso, você é um pesquisador, você é uma pessoa que vai buscar fatos para você ter realmente verdade em sua vida e contra fatos, diz o ditado, não argumentos, mas de repente estou vendo que aquilo que foi falado há 80 anos atrás foi buscado, primeiras pinceladas lá atrás, há 80 anos, em 1946, 47, por aí, naqueles meados, e realmente pós uma Segunda Guerra Mundial fatídica, que causou muitas mortes, muitos caos, desastres no mundo todo. Então ali saiu já um outro viés suave, quietinho ali, lá na América. A América que realmente sempre foi América, né?
como dizia antigamente, da América sai coisa boa e coisa ruim. Isso ficou como fato e é verdade hoje. E começou então o exército americano começou a dizer devagarzinho, suavemente, que um piloto viu uma luz, viu um piscar, viu estrelinhas no céu da América, tá certo? Ó, tudo no céu da América, né? Tudo no espaço da América, tudo na América, tudo aconteceu com o povo americano. E aquilo foi soltando ali, mas sempre nas surdinas, sempre ocultando aquilo, sempre nunca revelando as claras, né? E a sociedade sempre com a pulga atrás da orelha. Será que é verdade? Será que é verdade? Ou é mentira? Ou é invenção? E aí foi aquela coisa tomando corpo. E a sociedade trabalhando, estudando, correndo para lá e para cá, não ficou apercebida do que estava vindo pela frente, né? E de repente aquele começou a tomar corpo. Aí de repente começaram a colocar em aquelas conversas, desenhos animados, em seriados, em filmes, e foram colocando que aí de repente veio a conversa que fulano de tal, Beltrano, Ciclana, Beltrana, foram abduzidos, foram tirados deste mundo e foram levados, depois voltaram realmente com um pensamento diferente, com umas conversas diferentes, com os conceitos e valores diferentes, e começaram então a falar, a escrever algumas coisas, né? E aí então entrou aquela palavra, né? Criptografia, né? Entendeu? Mensagem, depois veio mais para frente uma palavra mais evoluída, né? Seria mensagens subliminares, né? Num modo chulo, né? Na entrelinhas das conversas, das mensagens, tinha algo a ser dito ali, mas que não poderia ser dito, não pode ser falado, tem que ser muito velado, né? Tipo assim, não podemos assustar a humanidade, não podemos assustar o povo americano que realmente, talvez, não sei, deve existir alguém lá fora, alguém quer falar conosco, né? Deve ter alguém lá fora em outro planeta, outra galáxia, o espaço sideral quer falar algo conosco, mas está meio estranho porque está meio ininteligível ainda, não está muito claro as suas conversas, mas está tentando, né? E aquilo foi. Resumindo, aí de repente entrou, né, uma nova ordem do mundo, uma nova era, e de repente tomaram eles lá, né, a peito, e os cineastas, né, os políticos, os governantes, os pensadores e os filósofos e todos os religiosos sentaram em algum lugar lá na América e disseram, ó, vamos começar a impactar mais, porque agora tem que acelerar mais, né? Vamos acelerar. Mas como? Vamos jogar filmes. Filmes realmente de Hollywood aí, tá certo? E jogar para o mundo afora, para que o mundo possa começar já a entender que o buraco é mais embaixo, né? Que os caras estão dizendo, ó, eu quero falar com vocês agora, né? Mas tem que vocês preparar a humanidade para poder nós chegarmos e falar e fazer uma fala e nos apresentar para vocês. Aí veio filmes lá que você assistiu, ETs, né, entendeu? Lá no passado, nos anos 70, 80, né? Guerra nas Estrelas e tal, Stargates e todos aqueles filmes de espaços, guerras interestelares e tal, e filmes que os ETs vinham de várias formas invadir a Terra, desde plânticos, desde vegetais, minerais, enfim, de transformações, de abduções. Vários filmes de várias formas foram lançados pela América e principalmente o povo americano foi bombardeado com esses seriados e assim foi que realmente
a América foi totalmente assim, no sentido, a grosso modo, ela foi abduzida, né, por esses conhecimentos, esses filmes, essas histórias, esses enredos, essas matérias, essas literaturas, esses filmes, eles foram totalmente bombardeados e foram totalmente dominados por essa situação. O que acontece aí agora, depois de todo esse tempo, de passado 80 anos para mais, agora eles disseram: queremos passar para vocês, terráqueos, uma mensagem que vocês têm que ouvir de nós. Nós temos algo a dizer para vocês, então se preparem porque queremos conversar com vocês. Chamam aí alguns pastores, porque os pastores são líderes das igrejas evangélicas do mundo todo, e chamam os pastores americanos que têm poder no mundo, do meio evangélico, e queremos falar para vocês uma mensagem deste mundo universal, né? E aí diz que então alguns pastores foram chamados através de uma autoridade americana que iria ter realmente uma mensagem e que eles teriam que avisar o povo de Deus que alguém queria falar com eles para poder mostrar que haveria uma manifestação dia 8 de junho e que eles viriam falar para o mundo sobre esse assunto aí. Pois bem, né? Pastores, falsos líderes, falsos homens de Deus. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, se baseia a sua vida cristã, a sua fé cristã, na Bíblia, a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. E a sua fundação, sua base de todo cristão verdadeiro é Jesus Cristo. Onde Jesus diz abertamente em João 8,32, ele fala sobre esse assunto aqui, ele fala assim, versículo 31, ele fala assim, eu vou ler para você o texto, para você ter uma noção, e Jesus fala a Bíblia fala para os cristãos verdadeiros, e Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que está nos céus, se assentado e reinando eternamente, o Criador dos céus e da terra, ele fala através do seu Filho pela Bíblia. Ele não usa mensagens subliminares, mensagens criptografadas, não usa. Ele não usa seres estelares, ele não usa nada da manifestação desse universo para falar. Ele usou homens santos, chamados por ele, profetas maiores e menores, apóstolos, para falar a sua vontade para a humanidade, de Gênesis a Apocalipse. Então Jesus falou aqui uma coisa muito importante a respeito do que deve ser para você, o cuidado para você. Ele fala assim, Jesus falando. E Jesus ele não veio à Terra pelo movimento ET. Quero passar para você aqui, porque eles vão dizer isso aí. E esta conversa que você fala dia 8 de junho, esse papo aí, essa conversa aí, com esses falsos pastores, através da NASA, HAARP, Exército Americano, Autoridade Americana, Vaticano, Nova Ordem Mundial, é a proposta que eles têm, não para estabelecer uma paz e segurança que não vem de homem, vem de Jesus, tá certo? Mas eles querem fazer uma outra proposta para preparar uma outra humanidade para ver que vai vir mais para frente, que a Bíblia fala assim, e vou mostrar para você. Então ele fala assim, Jesus fala assim, ó, Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes em minha palavra, tá certo? Palavra da vida, palavra da salvação, palavra da vida eterna, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então tinha que permanecer a palavra de Jesus neles, tinha que permanecer a palavra de Deus em suas vidas, não apenas ouvir, mas permanecer em suas vidas. Aí vocês então sereis meus discípulos. Ouvir por ouvir só e dizer que segue não tem sentido. Fazer um assentimento intelectual para dizer que segue, mas não tem prática daquilo, não tem vida daquilo. E Jesus falou em outro lugar, pelos frutos os conhecereis. Então você, a pessoa que fala que segue Jesus, caminha com Jesus, anda com Jesus, vive com Jesus, mas os frutos dessa pessoa totalmente antagônicos, opostos, contraditórios,
totalmente reprovando de fato a sua vida cristã, essa pessoa nunca permaneceu nele a palavra de Cristo e nunca foi verdadeiramente um discípulo de Jesus. Ele está se enganando, ele está com fantasia, ele está servindo a outro Deus, outro Senhor, menos Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus então vai e pega mais pesado ainda. Depois que você permitiu permanecer em ti a minha palavra e você se permitiu ser meu discípulo de coração, ele vai dizer então que você vai conhecer essa verdade, que era ele, Jesus Cristo, e essa verdade que era ele, Jesus Cristo, vai te libertar. Libertar do quê? Libertar deste mundo mal, das garras de Satanás, onde o apóstolo Paulo fala lá aos Colossenses, da qual Deus, o Todo-Poderoso Deus, libertou você do império das trevas e transportou você para o reino de Jesus Cristo, seu Filho amado. Essa é a proposta. Essa é a proposta muito forte que fala. Então, a liberdade aqui, a liberdade espiritual, das garras de Satanás, da garra desse tal que vai vir agora na pessoa do Anticristo, logo, logo, para dizer que tem um propósito para a humanidade de paz e segurança mundial, via um anticristo, via um grupo de pessoas, via o falso profeta, para dizer que ele tem a proposta de paz e segurança. E Jesus disse também, ele falou, eu vos dou a minha paz, e a minha paz vos dou. E esse anticristo que virá, ele nunca foi a cruz do Calvário. Ele não nasceu da estirpe de Davi. Ele não nasceu da estirpe de Abraão. Ele não nasceu de uma mulher totalmente sem qualquer relação sexual com José Maria. Ele não nasceu do nascimento espiritual através do Espírito Santo. Ele não teve um ministério de 3 anos na terra, pregando a verdade, salvando, curando, libertando, dando vida eterna para as pessoas. E, por fim, foi à cruz do Calvário, foi crucificado. Ele não carregou com ele 12 apóstolos, anticristo não vai carregar com ele 12 apóstolos para pregar uma verdade para o mundo, libertação espiritual. Então, Jesus Cristo deixou esta verdade. Esse anticristo não foi a cruz do Calvário. Esse anticristo, ele não morreu na cruz do Calvário. E onde 4 evangelhos falam sobre esse assunto, onde tem profetas maiores falando sobre ele. Entendeu? Não tem. Não teve um passado da lei de Moisés, os rituais, falando sobre a prefigura desse líder que viria, Jesus Cristo, para reinar na terra. O anticristo não teve, não terá. O anticristo não morreu na cruz, não desceu a morte, e depois foi lá no inferno pregar os que morreram antes da cruz de Cristo, para dizer para essas pessoas que ele era o Messias prometido, para aqueles que o negaram, e foi também para aqueles que aceitaram. Não subiu ao terceiro céu esse anticristo, não subiu, não subirá, e está sentado à destra do Pai eternamente. Não está. E aí também não deu dons aos homens, não colocou nos homens que se recebe ele hoje, nesta era, o Espírito Santo da promessa, que é o selo da garantia eterna, para a vida eterna, como Paulo fala em Efésios 1,13. Depois que você ouviu a palavra da fé, a palavra da salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção em Cristo Jesus. Quando isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja nas nuvens e levará esta igreja para o céu eternamente, onde milhões estão mortos, aguardando, dormindo em Cristo, aguardando esta manifestação espiritual. E depois, os que estão vivos aí, como eu estou aqui, os demais, seremos transformados, arrebatados, tirados da terra abruptamente e encontrar com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens e depois eternamente. Isso o anticristo não terá esse poder para fazer. Tá certo? Mas Jesus falou aqui então, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Para você vencer a mentira,
que está vindo pela frente, para você vencer esse engodo que está vindo pela frente, para você vencer toda a artimanha satânica que está vindo pela frente, e você escapar desse perigo mortal que está vindo pela frente, você tem que conhecer a verdade, você tem que conhecer Jesus, que é teu Salvador, teu Senhor, e aceitar Ele como teu único, suficiente Salvador da sua vida, então você vai ter a liberdade espiritual para a sua vida. É esta a proposta que Deus quer dar para você. Porque o que está vindo pela frente, eles estão aí falando agora aí na América, porque da América saem todas as coisas boas e coisas ruins. E essa coisa ruim está tomando conta, tomando forma na América. E essa fala que vamos dizer que vai ter dia 8 de junho aí, que vem do espaço sideral, já estão colocando nas redes sociais aí já, algumas figuras desses ditos seres interestelares, esses seres realmente do universo sideral, e que a Bíblia fala que realmente são demônios, porque há uma mentira, porque a verdade de Deus se permanece para sempre, e a verdade de Deus está na Bíblia, e na Bíblia não fala, nunca falou, que Deus fala através de seres estelares. Deus nunca foi um Deus omisso, oculto. Deus foi um Deus sempre que se apresentou para a humanidade. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vê um Deus comunicador, um Deus aberto, franco, direto. Deus não cometeu nada aos seus profetas, quando ele fala na palavra lá, e eu querendo falar algo a este mundo, a qualquer pessoa, a nação, eu ocultarei dos meus profetas. Então, mas esse movimento antibíblico, anticristo, anti-Deus, esse movimento novoeirense é de Satanás, das trevas, porque eles sempre omitiram, sempre esconderam, sempre ocultaram, sempre trabalhando no escuro, porque é das trevas. Então Jesus falou, então, quem é o articulador principal desse movimento que vai chegar aí, movimento da nova ordem mundial, que o mundo vai abraçar, infelizmente, que o mundo vai aceitar, porque está profetizado para isso aí. Quando você lê o livro do Apocalipse lá, tem um momento, em dado momento, vê lá no capítulo 15, 16, 17, você vai ver uma humanidade gigante no mundo todo, ovacionando, gritando, aplaudindo, trocando presente, festejando pela vida do anticristo. Isso é profecia, mas Jesus vai falar aqui uma coisa muito importante do principal líder desses tais, que o final vai ser conforme foi começado. Começou errado, terminará errado, e o fim é condenação eterna, lago de fogo. Jesus fala assim, então, João 8,44 fala, num debate pesado com os judeus contradizentes, judeus opositores, judeus que estavam contra a verdade de Deus, judeus que não aceitavam Jesus Cristo, judeus que queriam prevalecer a mentira deles, a falsidade deles, a corrupção, a sujeira, queria continuar vivendo no ocultismo da vida. E Jesus então falou para ele, tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, é pesado e vocês não vão gostar disto, mas eu vou falar para vocês a verdade. Tá certo? Porque eu falei da verdade que libertaria vocês, que sou eu, e vocês não querem essa verdade para ser libertados. Então eu vou dizer por que vocês não querem ouvir esta verdade que liberta vocês. Ele vai dizer que então, vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer os desejos do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida, matador. Desde o princípio, é verdade. A humanidade de carnificina, do começo ao fim, o líder, o articulador, o pai do homicídios é Satanás. Aqui está aqui, o diabo. Foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ele era a verdade, ele estava com Deus, ele era o principal anjo de Deus. Lúcifer, o principal anjo de Deus, o poderoso anjo de Deus. Beleza, inteligência, poder, tudo mais. E não se firmou nesta verdade e caiu, porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria suplantar Deus, ele queria derrubar Deus, ele queria destronar Deus e ser mais que Deus, uma criatura, muita ousadia. E aqui fala então que ele nunca permaneceu nele esta verdade, nunca firmou-se na verdade, e fala assim então, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. E fala assim, porque é mentiroso, é pai de mentira.
Então, esse momento que eu digo para você, que está acontecendo hoje nesse mundo, o enredo, o engodo, a preparação para a humanidade, gado para abraçar o anticristo, já está profetizado. Então, esta fala para pegar esses pastores, falsos pastores, uma igreja apóstata, que serão os deixados para trás no arrebatamento da igreja, baseado naquele filme, né? Aquele filme muito oportuno, deixado para trás. Então mostra lá pessoas que, pastores, religiosos, outras pessoas que ouviram a mensagem que Jesus liberta, restaura, da vida eterna, da paz eterna, da salvação eterna, e essas pessoas rejeitaram a esses pregadores, e quando aconteceu, ficaram para trás, e eles se encontraram em lugares e começaram a conversar porque viram que realmente fizeram a pior escolha das suas vidas, que foram negar o Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Então aqui, digo para você, o que vem pela frente nada mais é uma ação diabólica que já vem acontecendo há anos e anos. Como a profecia está chegando ao seu cumprimento, eles vão estabelecer um império de 7 anos, somente. Porque Deus estabeleceu também 7 anos. Perfeito. Mas aqui termino e mostro para você. Toma peito, porque a verdade de Deus, a palavra de Deus vai e não volta vazia. Mude a sua vida, abrace essa fé no Senhor Jesus Cristo. Venha para Ele, porque Deus chama para Ele um povo, para que venha estar com Ele na sua glória eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.